Abominação na igreja. Esse é o assunto de hoje em nosso canal Derrubando Raciocínios, e hoje nós estamos aqui com um convidado especial, o meu irmão, meu amigo e companheiro em Cristo, nosso irmão pastor Marcelo, que está aqui para falar um pouco das abominações na igreja. Eu quero vos saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. É com muito prazer e honra que estamos aqui para gravar mais um vídeo em nosso canal Derrubando Raciocínios. E hoje com esse tema polêmico a respeito da abominação na igreja. Será que existe abominação na igreja, pastor Marcelo? A paz do Senhor Jesus, fique à vontade. Jesus, que Deus possa abençoar a vida de todos. Desde já quero agradecer ao Senhor pelo convite dado pelo nosso amigo, irmão, pastor Donizete. E este assunto é um assunto que ele está gerando muita polêmica, dentro dos nossos santuários. E a abominação, ela existe sim dentro das nossas igrejas, assim como a falsa religiosidade que envolve os pecados tanto espirituais, os pecados carnais, que tem desagradado ao nosso Deus. E isso, ele tem sido, pastor Donizete, um fator principal para que a espiritualidade nas nossas igrejas tenha decrescido de forma tal que hoje nós não vemos mais Deus habitando na casa como antes, pastor? Louvado seja Deus. Amados, e antes da gente dar início a esse estudo, nós elaboramos aqui alguns assuntos, fizemos um resumo, um apanhado das abominações que infelizmente a gente tem observado dentro da igreja, e o canal Derrubando Raciocínios está aí no ar, com o propósito, louvado seja Deus, de transmitir a você a palavra de Deus. O que seria abominação? Amado, segundo o estudo que nós fizemos, abominação significa detestar completamente, ter nojo, que causa repugnância. É algo completamente depravado, detestável, como por exemplo a idolatria, a arrogância, a mentira, a injustiça, a desonestidade, a imoralidade sexual e etc. E tais coisas infelizmente encontramos em uma boa maioria das igrejas da atualidade. E nós estamos aqui para denunciar, para protestar e para ensinar aquilo que a igreja está deixando de ensinar na atualidade, com medo de perca de seus membros, com medo de perca de dízimos e ofertas. Louvado seja Deus. E com isso, eu quero que você abra conosco aí o Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 24, verso 15. O texto bíblico vai nos dizer assim: portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Louvado seja Deus. Meus amados, quando eu me aproximei desse texto, quando eu comecei a ler esse texto, o meu subconsciente, ele me chamou para meditar um pouco na profundidade dessa palavra. Primeiro ele diz, quando virdes. Essa palavra virdes vem do verbo ver. Quando virdes abominação, uma coisa detestável, que causa assolação, que causa a desolação na igreja, que causa algo que destrói, algo destrutivo, que está no lugar onde não deve estar. Qual é o lugar que não deve estar as tais abominações? E é acerca disso que nós vamos estar falando aqui, eu juntamente com o pastor Marcelo. Nós estamos aqui para juntos aprendermos a palavra de Deus. Então, que está no lugar aonde não deveria estar. Observa que hoje está faltando o batismo com o Espírito Santo em nossas igrejas. Para minha vergonha, olha, a última pessoa que vi sendo batizada com o Espírito Santo e com fogo, já vai fazer cerca de 4 anos, para minha vergonha, irmão Marcelo. Aleluia. Alma se rendendo aos pés de Cristo, em lágrimas, chorando, e você vê a permanência dela ali. Louvado seja o nome do Senhor.
está uma raridade, então está causando a desolação. O que o irmão Marcelo tem a falar a respeito disso? Olha, isso é pelo fato, né, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele escreveu, né, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, né, Mateus, ele escreve que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aí eu pergunto, o que é esta iniquidade? A iniquidade não apenas em si envolve as abominações na presença de Deus. E eu convido você, né, neste começo de tarde, vamos meditar um versículo da palavra do Senhor, né, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e o seu versículo de número 40. Livro de Atos, capítulo de número 2, o versículo de número 40, quando o nosso amado apóstolo Pedro, porque ele foi o primeiro pregador de Pentecoste, né? Quando Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele encheu toda aquela casa e ele enfatizou da seguinte maneira: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Quando o apóstolo Pedro, ele fala da geração perversa, ele não fala apenas de sua geração. Ele está falando, pastor Donizete, da geração futura, da geração que viria logo após que a igreja ela tivesse uma estabilidade maior sobre a face da terra. Então, o que está acontecendo e o que está comprimindo a falta de todos esses tópicos, esses fatores que o pastor acabou de dizer, o batismo com o Espírito Santo, o ganho de almas, almas sedentas, porque hoje não faltam almas, mas o que faltam são almas sedentas, pedintes do Senhor Jesus na face da terra. Mas só que isso tem acontecido desde o Antigo Testamento, né? Que é acerca das abominações, né? Como está escrito em Deuteronômio capítulo 22, versículo de número 5. Louvado seja Deus. Vamos lá ler? Deuteronômio 22, verso 5. Nós vamos nesse vídeo, amados, está falando de cada tipo. Não vai dar para falar todas, porque o tempo ele é muito escasso. Mas dentre as abominações da igreja, olha o que o texto bíblico está dizendo em Deuteronômio 22, verso 5. A mulher não usará roupa de homem, e o homem não usará roupa de mulher, pois quem faz tal coisa é abominável ao Senhor o teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós estamos vendo que é assunto que não se fala mais por dizer que é usos e costumes. E por ser um usos e costume, aleluia, louvado seja Deus, você vê dentro das igrejas pastoras, irmãs de calças compridas subindo em cima de tribuna e achando que está agradando a Deus. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Talvez você possa até me dizer, eu tenho um vídeo aí que fala a respeito da doutrina das vestes, eu vou deixar aí nos cards para que você acompanhe. Aleluia, você pode até me dizer, como eu já fui refutado várias vezes, em dizer que a calça inventou em 1950. Aleluia, isso para quem não pesquisa, porque em 1950 começou a mulher trabalhar na indústria, louvado seja Deus, de calça, em 1950, mas a calça, ela vem desde a época de Moisés, como está escrito lá no livro de Levítico, no capítulo 6 e o verso 10, o texto bíblico vai nos dizer que o sacerdote, quando ele ia apresentar os seus sacrifícios, a palavra vai nos mostrar que os seus trajes eram túnica de linho e calça de linho sobre a sua carne. Aleluia. E como o nosso pastor Donizete acabou de falar, né, acerca dos costumes, e um dia desse eu postei, né, no meu WhatsApp acerca disso, isso, querendo ou não, atrai, né, as uniões abomináveis, atrai o homossexualismo. Agora eu pergunto para vós, pregadores, que estão vendo esse vídeo neste momento, o que vocês estão pregando contra o homossexualismo? Vocês apoiam o que eles usam dentro da Bíblia acerca do livre-arbítrio? Quando Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele inspira o apóstolo Paulo a dizer que todas as coisas me são lícitas e nem todas as coisas me convêm, ele está dizendo acerca, sim, é um dos fatores do livre-arbítrio, mas porém, me convém agradar a Deus,
também é lícito agradar a Deus, mas tudo tem um limite, tudo tem o meu direito, ele termina a partir do momento em que começa o direito de outra pessoa. Porém, como está escrito aqui no livro de Levítico, capítulo de número 18, versículo de número 1 a seguir, diz assim: Disse-me mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. E o versículo de número 6 diz assim: Nenhum homem se chegará a qualquer parenta de sua carne para lhe descobrir a nudez, porque eu sou o Senhor. Não descobrirá a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. Outro versículo diz assim, o versículo de número 19: Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação, nem te deitarás com a mulher do teu próximo para te contaminares com ela. Versículo de número 22: Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão, né? Então, isso tem tomado conta de dentro das nossas igrejas. Quantos homens que se dizem pregadores da palavra, que zelam pela palavra, e você pode muito perceber isso. A verdade não está sendo pregada nos nossos santuários, pastor Donizete. Não está sendo pregado contra o homossexualismo, contra o lesbianismo, né? Uma coisa é nós amarmos o ser humano, outra coisa é nós abominarmos esses tipos de prática. Então, isso tem destruído lares, famílias e tem compenetrado dentro da igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Está aí o nosso irmão pastor Marcelo citando mais alguns tipos de abominação. Homens que procuram suas esposas no seu período menstrual. A palavra chama isso de abominação também. Que se achega a parente próximo. Homem casando com sua prima ou vice-versa, parente próximo. Tudo isso são abominações. Quer ver outro tipo de abominação que está invadindo as nossas igrejas? Confira comigo aí no livro de Deuteronômio 23, versículo 18, que diz assim: Não darás salário de rameira ou de prostituta, como estiver na sua tradução, nem de homem nem de mulher à casa do Senhor o teu Deus, em pagamento de algum voto, porque a ambos o Senhor abomina. Olha só, louvado seja Deus. Pagamento de algum voto com salário de prostituição. Hoje existe nas nossas igrejas da atualidade. Para minha infelicidade, eu já escutei um pastor abrir a boca e dizer que se os irmãos da igreja não dizimassem, Deus ia preparar os traficantes, os macumbeiros, para dizimar na igreja deles. Sangue de Jesus tem poder. A ambos o Senhor Deus abomina, tanto que pratica a iniquidade, quanto aquele, aleluia, louvado seja Deus, que traz os seus salários, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, contaminado pelos tipos de pecado da qual a palavra vem nos citando. Então hoje, louvado seja o nome do Senhor, está entrando dentro da tesouraria do nosso Senhor salários que infelizmente são salários de vulgaridade, de prostituição. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas irmão Donizete, e o ofertante que a gente não sabe, aleluia, quem é que oferta? Aí um outro departamento. Eu estou falando de pagamento de voto, estou falando de dízimo que você muitas das vezes, pastor, recebe de pessoa que vive a sua vida em pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus uma certa feita advertiu o fariseu por causa disso. Mateus capítulo 23, verso 23, o texto bíblico vai nos dizer que eles traziam até a casa do Senhor o dízimo do endro, do hortelã e do cominho, mas negligenciavam o mais importante, que era a fé, a caridade e a santificação. E Jesus disse: vocês devem fazer essas coisas sem omitir essas. Aleluia, omitindo, amada, a santificação, o seu dízimo e oferta torna-se uma abominação aos olhos do Senhor Deus. Por isso que o texto está dizendo aqui: não trarás salário de prostituição em pagamento de algum voto até a casa do Senhor.
uma das coisas que mais interessante que o nosso amado pastor Donizete acabou de abordar, né, acerca isso também faz parte da falsa adoração, porque o seu dízimo e a sua oferta é uma adoração ao Senhor, né? É uma oferta de adoração a Deus. É uma frase que é muito dita: Deus não precisa de dinheiro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro. Mas sim, no livro de Malaquias está escrito que nós temos que fazer prova, né? Prova do dízimo, prova para que Deus ele possa prosperar, né? Tanto a vida espiritual, que é o principal da nossa vida, quanto a nossa vida material, que é consequência. Por isso que está escrito: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, segundo escreveu o evangelista Mateus no seu capítulo 6, versículo 23. Mas algo que tem me assombrado, e eu tenho orado muito ao Senhor, é sobre a abominação espiritual dentro do santuário. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 32, o versículo 32 ao 34, né? Que está escrito da seguinte maneira: por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem ira, eles, seus reis, seus príncipes e seus sacerdotes e seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava. Eles não deram ouvidos para receberem a advertência, antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. O que o profeta Jeremias ele está enfatizando aqui, ele fala sobre alguns tipos de pecado. O primeiro pecado, o pecado real da casa de Davi, da casa real de Davi, que eles usaram para desagradarem ao nosso Deus, colocando outros tipos de Deus na casa do Senhor. O outro pecado que eles estavam cometendo era um pecado chamado pecado de falta de santificação, ou simplesmente o pecado religioso. Os sacerdotes da casa de Deus, e para quem gosta de buscar conhecimento, né? No livro de Ezequiel, capítulo de número 8, Deus, o Senhor, ele pega Ezequiel pelos cachos de sua cabeça e começa a passear pelo templo do Senhor. E ele disse para ele cavar dentro do templo o que estava acontecendo. Os sacerdotes estavam adorando animais, estavam se prostituindo dentro do templo, estavam adorando ao sol, virando as costas para Deus, virando para as costas para o Senhor. E isso tem acontecido no nosso meio. A questão dessa falsa religiosidade, esse materialismo religioso, colocar água em cima da televisão. Esses dias, pastor Donizete, o que eu escutei, eu fiquei escandalizado. Um bispo de certa igreja, que eu não vou falar o nome por ética, ele disse que se uma pessoa colocar um copo de uísque em cima da televisão, a pessoa seria abençoada, seria liberta. Meus amados, eu vos exorto e vos digo, isto é abominação, é falta de religiosidade, é a mesma questão de pessoas que, para encher igrejas, fala para colocar roupas em cima de mesas, falam para colocar chaves em cima de mesas, e essas pessoas acabam pegando erroneamente aquele versículo de quando Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a seguir, quando ele fala, as vestes de Paulo curavam os enfermos, mas só que ali era diferente, era porque Paulo tinha uma vida de santificação, era porque Paulo ele tinha uma vida regrada perante o Senhor, ou seja, casa de Deus, casa do Senhor, não é lugar para abominação, não é lugar para falsa religiosidade e nem para materialismo religioso. Então entenda, quem faz o milagre não é o pregador, não é o pastor, quem faz milagre é Deus através dele. Então a casa de Deus é lugar onde Deus habita, Deus é o centro de tudo e Deus que não divide a sua glória com ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um vídeo aí também, amado. O pastor Marcelo citou o assunto aqui do copo de água, das coisas que se unge para se adquirir uma libertação que seja. Nós temos um vídeo aí, vou deixar também nos cards aí, a respeito da mistificação. Isso é outra abominação que está dentro das nossas igrejas. O pastor Marcelo também citou aqui em Ezequiel capítulo 8. É interessante, confira conosco aí, versículo 12 a seguir. Então me disse,
Viste, filho do homem, o que os anciões da nação de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles disse: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. De novo ele me disse: tornarás a ver ainda maiores abominações do que a que estes fazem. Louvado seja Deus. E hoje, amado, nós vemos se cumprir, louvado seja Deus, maiores abominações. Ele citou aqui, o que está relatando aqui no texto, que eles viravam as costas para Deus, para o templo de Deus, e se prostravam diante do sol, falando-se de idolatria, que isso é uma maior abominação, que o Senhor Deus abomina mesmo. Louvado seja Deus. E o que me prende a atenção, pastor Marcelo, é que ele disse que tornarás a ver maiores abominações. Observa que as maiores abominações que infelizmente está permeando as nossas igrejas, é pastor saindo com membro, louvado seja Deus, entrando em motel, louvado seja Deus, é pastor que estão aí pregando, aleluia, nos seus cultos, nos seus púlpitos, e acaba aquela ministração, vão para as lanchonetes, para as pizzarias, para tomar os seus uísques, louvado seja Deus. Isso é abominação, meu querido, aleluia. Por isso que o salmista, no Salmo 52, ele abre a sua boca santa, cheia de Deus, inspirado pelo Senhor, e diz: por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Por que te glorias o dia todo, tu que é uma vergonha aos olhos de Deus? Você está sendo uma vergonha com as suas abominações. Mas o canal Derrubando Raciocínio está aqui no ar, amado. Não é para dizer que é melhor do que ninguém, mas é para despertar em você o caminho da santificação, porque está escrito na Bíblia Sagrada também, que sem a santificação ninguém vai ver o Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Você pode até me dizer: eu sou pastor. O problema é seu, meu querido. Você, aleluia, é feito do mesmo material que qualquer outro. Aleluia, louvado seja Deus, é pó. Você foi comprado com o mesmo, aleluia, sangue, que foi o sangue de Jesus Cristo. Então não existe melhor do que outro. Se você não se santificar, aleluia, infelizmente o céu para você se tornará um céu de bronze. Aleluia, tornarás a ver maiores abominações do que a que esses fazem. Está aos nossos olhos. Aleluia, pastor casado, divorciado. Tem um vídeo acerca do divórcio também. Que exemplo você tem para dar para um irmão que está com a crise no casamento? Isso é abominação aos olhos do Senhor. Por isso que eu prezo muito, amados, aleluia, a palavra de Deus, porque ela nos dá respaldo para tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o nosso amado pastor Donizete, ele acabou de relatar, tem muitas pessoas, tem muitos sacerdotes, falsos sacerdotes, que dizem, né, que Deus não está vendo nada, né? O homossexualismo entrando dentro da igreja, pregadores com pregadores, homens com homens, mulheres com mulheres, acha que tudo isso é normal, shows gospels, né? Casa de Deus não é casa de show, é casa de adoração, é casa de atrair Deus para o coração das vidas, das almas. Púlpito é lugar de exposição da palavra do Senhor. Mas o assunto que eu quero vos tratar neste momento é um assunto que fala mais do caráter, é uma abominação que Deus, o Senhor, ele não aceita. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 16 e o versículo de número 5. Assim diz a palavra do Senhor. No capítulo de número 16 e o versículo 5 de Provérbios: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Eu escutei uma frase, e esta frase é muito famosa, e essa frase ela diz da seguinte maneira: quer conhecer um homem, dê poder a ele. Quem gosta de ler livros de história, quantos homens começaram na sua simplicidade, na sua humildade, alcançaram status, alcançaram fama, que é diferente de sucesso, que o sucesso é aquilo que você obtém no seu auge depois de dias de sofrimento, de lágrimas e de preço pago, de rejeições e de humilhações. Já a fama é quando pessoas vê que você não está estruturado para chegar ao auge ainda, porque não é o tempo, e com elogios falsos e hipócritas te colocam em lugares onde não é o tempo de Deus para você estar.
Porém, eu posso te dar um exemplo da soberba de um homem que foi soberbo dentro da Bíblia Sagrada, que deixou a glória humana subir para cima de sua mente, acima da glória de Deus, deixou todos os sentimentos humanos tomar conta dentro do seu coração. Eu posso falar para você acerca do rei por nome de Nabucodonosor. Quem foi Nabucodonosor? Mas como, pastor Marcelo, você cita Nabucodonosor? Nabucodonosor foi um dos bastões de juízo para julgar Judá e Israel, levou Israel para a Babilônia. Todo o seu império só foi permitido crescer por causa da mão poderosa de Deus. Mas só que ele estava gritando, dizendo que ele era acima de tudo, acima de todos. E Deus deu a visão ao profeta, Deus deu a visão ao próprio rei, ao qual o profeta Daniel, ele interpretou, ao qual que ele iria sair um pouco, ficar um pouco em um tempo de insanidade, até reconhecer que Deus era Deus. Então, quantos homens estão deixando em cima dos nossos púlpitos a insanidade tomar conta da cabeça? Acha que ministério é marketing, que ministério simplesmente é uma divulgação pessoal. Meu querido, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida essa manhã, para você entender que Deus, ele não faz profetas insubstituíveis. Uma hora você vai passar, o teu momento de você deixar a nova geração vir, vai passar, e você terá que entender que você não dura para sempre. Então não deixe a soberba tomar conta do seu coração, como Jesus mesmo ele disse e foi enfático no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, que o humilhado será exaltado e o exaltado será humilhado, e que, ó escribas e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, beleza por fora, podridão por dentro. Deus não está atrás de estética, Deus não está atrás de beleza, mas na essência do caráter que ele forma dentro da vida do cristão, pastor Donizete. Louvado seja Deus. Está aí mais uma abominação que infelizmente está dentro das igrejas: o arrogante de coração. Quantas pessoas arrogantes que nós conhecemos aí. Mas nós vamos correr o porquê do tempo. Abra conosco aí a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 6, verso 16 ao 19. Vamos conhecer mais outro tipo de abominação que infelizmente está dentro das nossas igrejas. Preste atenção. Provérbios, capítulo 6, do verso 16 ao 19, que diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina. Primeiro, olhos arrogantes. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que elabora projetos iníquos. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. Sexto, testemunha falsa que profere mentira. E a 7ª que a sua alma abomina é o que semeia contenda entre os irmãos. Louvado seja Deus. Será que existem os semeadores de contenda dentro das nossas igrejas? Aquelas famosas panelinhas que estão dentro dos templos. Aleluia, tudo isso não passa de grandes abominações aos olhos do Senhor. Você já não vê mais se reunindo aquele povo para estudar a palavra de Deus. Você já não vê mais o povo se reunindo para buscar, aleluia, a face do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Mas sempre aparece aquela panelinha para falar mal do pregador, para falar mal da igreja, para falar mal, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do pastor, da irmã do ciclo de oração, aleluia, louvado seja Deus. Isto é abominável aos olhos do Senhor. E isso é fato, é verdade, né, irmãos? Porque hoje, né, os nossos altares viraram centro de disputa. E eu vou enfatizar o que o nosso amado irmão, pastor Donizete, ele disse acerca da testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Eu enfatizo de uma forma mais veemente e falo para você acerca da testemunha falsa. Quantos irmãos estão sendo caluniados dentro das nossas igrejas, usando pessoas, usando erroneamente rede social. Irmãos, rede social não é para você expor vida de ninguém.
Você não tem o direito de expor a vida de ninguém em rede social, queira a pessoa fazer certo ou não. Uma frase eu aprendi desde criança: é bem melhor um elogio em público e uma chamada de atenção no secreto, porque a chamada de atenção te edifica, ela te consola. Então, testemunhas falsas, cuidado. Vocês que estão matando almas dentro das igrejas para quererem cargos, vocês que estão derrubando pastores, ministério de pastores, homens de Deus, casados de família, dizendo que caiu sem ter caído, que pecou sem ter pecado. Cuidado, Deus cobrará de vocês mediante a sua palavra, cada palavra, porque Deus é a balança justa. E para concluir, e o que semeia a contenda entre os seus irmãos? Irmãos, tem muitos contendeiros no nosso meio nos dias atuais, muitas pessoas que proferem palavras negativas. É um congresso que está na batalha e a pessoa diz que não vai dar certo. É um culto que está sendo projetado e tem torcido para não dar certo. Isso é feitiçaria. Orações ao contrário é espécie de feitiçaria, e Deus, o Senhor, abomina a feitiçaria. Feitiçaria é idolatria, é dividir a glória de Deus com outros deuses. Então, irmãos, tomem muito cuidado com isso. Tomem cuidado com as palavras em cima dos nossos altares, em cima dos nossos púlpitos. Se você tem algo contra o teu irmão, chame no secreto, chame no particular, deixe a sua oferta no altar. Então tome muito cuidado. Palavras estão derrubando pessoas, estão desviando pastores, obreiros, irmãs cheias do Espírito Santo. Então, meus irmãos, a nossa vida, a nossa alma perante Cristo, diante do arrebatamento da igreja do Senhor, é um jardim fechado perante Deus. Rede social, sim, é muito bom para divulgar o evangelho, como nós estamos fazendo, esse belo e excelente estudo, mas porém, tudo na sua ordem, tudo na sua decência e na direção de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Amados, vamos falar a respeito de outro tipo de abominação que está dentro das nossas igrejas. Livro de Provérbios, capítulo de número 17, versículo de número 15. Provérbios, capítulo 17, o verso 15, que diz assim a palavra de Deus: o que justifica o ímpio e o que condena o justo são abomináveis ao Senhor, tanto um como o outro. Louvado seja Deus. Olha que texto claro. Aleluia, louvado seja Deus. É abominação aos olhos do Senhor você justificar o ímpio, porque há quem diz que o ímpio só está lá fora. Aleluia, mas existe ímpio em cima das nossas tribunas, liderando, aleluia, um povo. Aleluia, que ele pensa ser seu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, quando se justifica o ímpio e abomina o justo, é uma coisa que eu mais vejo, pastor Marcelo, nessa atualidade. Quando você é daqueles pregadores que traz aquela mensagem do arrependimento, como foi João Batista, você não é bem-vindo. Aleluia, sempre você é trazido no canto do olho. Aleluia, isso é condenar um justo. Aleluia, sabe como que é o justificar o ímpio? É o cara que está lá, que ele tem um vernáculo muito bom, tem uma boa eloquência. Aleluia, louvado seja Deus, mas casado 2 vezes, acaba os cultos, vai para o uísque, aleluia, mas ele prega bem, ele tem experiência, aleluia, louvado seja Deus. Isso é você justificar o ímpio, e para Deus ambas as coisas, aleluia, são abominações. Isso é totalmente viável. E quando o pastor falou acerca de casamento, casar 2 vezes, quantos pastores famosos, esse vídeo vai chegar até você, meu amigo, esse vídeo vai chegar até você, meu amado camarada, você que tem deixado o ministério, a sua esposa, indo para ministérios liberais, abrindo mão do casamento, se casando novamente. Casamento dentro da Bíblia é um só, independente de regra de convenção, independente de regra de ministério, casamento perante a presença de Deus é um só. Então tome muito cuidado, Deus está te vendo, Deus está te olhando. Pregadores que hoje acham que tudo está bom, uma liberalidade, uma libertinagem, saindo da essência, saindo da graça.
Paulo, ele escreveu da seguinte maneira: olha, é melhor que vocês não casem, mas para não se abrasar, casem, né? Casem. Usam muito aquele tipo de versículo. Eu tenho um esposo ímpio dentro de casa, uma esposa ímpia dentro de casa, e usa erroneamente o versículo sobre o homem santificar a mulher e a mulher santificar o homem. Não, isso não está falando do ímpio, isso está falando do pecador, aquele que não conhece a palavra, aquele que ainda não sentiu a presciência da sua mensagem. Então hoje estão fazendo o quê? Estão errando, estão pregando erroneamente os nossos versículos para esconder os pecados íntimos. Pastores frouxos, pastores calça frouxa, pastores que não têm autoridade de repreender o seu rebanho. Deus, o Senhor, ele abomina, porque você está sendo conivente com o pecado do seu membro. Então está na hora de você fazer uma reflexão diante da presença de Deus, de que tipo de autoridade você está exercendo e por que sua igreja está ficando vazia. Aleluia. Por esse motivo, amados, que Jesus, ele no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 16 e o verso 15, preste atenção o que o texto bíblico vai nos mostrar. Jesus, porém, lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. O que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Olha só. Aleluia, fulano de tal, olha, é fogo puro, fulano de tal, olha, ele gosta de um reteté. Você sabe o que quer dizer a palavra reteté? Reteté quer dizer adoração a deuses pagãos. Essas abominações estão dentro das nossas igrejas. Então se eleva perante os homens, fulano de tal, olha, tremendo, aleluia. Perante Deus é menos do que nada. Perante Deus é abominação. Deus odeia tal postura, tal arrogância, tal exaltação. Aleluia. Pelo contrário, Jesus no seu ensinamento, ele sempre disse que basta ser o servo como foi o seu Senhor. Já era. Me mostra na Bíblia onde foi o episódio que Jesus se exaltou. Você tem um modelo do bom mestre. Pelo contrário, Filipenses 2, verso 5, ele disse que, lá está nos mostrando o texto, que ele se despiu da sua divindade. Aleluia, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Aleluia, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas o que perante os homens é elevado, perante Deus é abominação. Por isso que eu tenho medo, pastor Marcelo, de muitas pessoas que dizem: irmão Donizete, você trouxe uma palavra, irmão Donizete, você é uma irmão, e eu tenho um nojo disso. Aleluia, porque a honra não é minha, eu sou apenas, aleluia, pó, eu sou apenas o embaixador do evangelho. A glória é de Deus, porque o dom é dele, a palavra é dele, o poder é dele, as virtudes vêm dele, a unção é dele, tudo é dele. A mim, como homem, só pertence, aleluia, ser obediente a ele. Só isso. Agora, se eu me elevo perante ele, sou abominável. É verdade. E por bondade, misericórdia, né, pregamos a palavra de Deus durante alguns anos, e teve uma mensagem que nós abordamos acerca disso, acerca da glória, né, e uma questão veio ao meu coração. Nem todos estão preparados para receber elogios. O que recebeu elogio, recebeu na hora errada, no momento errado, e ele foi expulso do céu. Quem foi esse? Lucifer. Então, o elogio, para quem não tem estrutura para ouvi-lo, deixa a soberba tomar conta do seu coração. E eu vou te dar um exemplo. O proverbista, ele escreve da seguinte maneira, como eu enfatizei num dos tópicos, que a soberba procede à ruína. Quem deixou a soberba tomar conta do coração? Absalão. Teve um determinado dia que chegaram para ele e disseram: quem é melhor juiz em Israel do que você? O povo, ele te venera. O povo, ele se inclina a você. Isso começou a tomar conta do filho de Davi, né? Então, isso automaticamente provocou a ruína do ministério de Absalão. Então, vocês que hoje estão no auge do seu ministério, estão pregando em igrejas onde a oferta é boa, é viável,
vocês que têm apartamentos, vocês que têm casa na praia, porque hoje pregadores têm isso, porque muitos fazem do seu ministério marketing, vocês que têm poder aquisitivo alto, que não investem na obra de Deus, se dizem missionários. E eu vou falar que vocês são falsos missionários porque ajuntam riquezas para si, ajuntam dinheiros para si, oprimem suas esposas dentro das suas casas, oprimem seus filhos, dizem que o ministério é muito mais importante do que a família. Meu amigo, o ministério começa dentro de casa. Seja pastor dentro da sua casa, seja obreiro dentro da sua casa. Não deixe que as abominações que foram citadas aqui, estão citadas até o presente momento, compenetrem dentro da sua igreja, porque a sua igreja é a sua casa. Honrem os vossos ministérios, zelem pela palavra do Senhor. Elogio simplesmente é o reconhecimento daquilo que você fez perante Deus, e não simplesmente para você ser glorificado por aquilo que você tem, porque o que você tem foi Deus que adquiriu sobre a sua vida, e Deus pode levantar alguém muito melhor do que você. Louvado seja Deus. Pastor Marcelo, ele citou algo muito importante aqui, queridos, de mulheres que estão oprimidas em suas casas por supostos missionários, que para mim não passam de mercenários. Louvado seja o nome do Senhor. Não passa de abomináveis aos olhos de Deus, não passa de vergonha aos olhos do Criador. Aleluia, louvado seja Deus. Eu jamais posso descartar a hipótese, se eu sou um homem de Deus, é porque existe uma mulher de Deus chamada a minha esposa, aleluia, que zela pela minha vida. Observa que elas são poucos faladas, aleluia, louvado seja Deus. Mas se minha esposa não viver aquilo que eu prego, não adianta eu estar pregando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque passa a ser uma grande abominação aos olhos do Senhor Deus. E para nós fecharmos esse vídeo aí, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos citar aí a última abominação. Tem uma série delas, amados, aleluia, que se a gente for falar de todas, aleluia, louvado seja Deus, fica muito estendido o vídeo, aleluia, louvado seja Deus, fica muito cansativo, mas, aleluia, nós vamos estar citando aí a última. Abra aí a sua Bíblia em Provérbio, capítulo de número 28, versículo de número 9, aleluia, louvado seja o Criador. Provérbio, capítulo 28, versículo 9, o texto bíblico vai nos dizer o seguinte: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Aleluia. Olha só que palavra forte. O que se desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. Aleluia. Que lei é essa, amado? É a lei que está sendo projetada lá no plenário, lá. Aleluia. Para fazer a gente casar gay dentro das nossas igrejas. Essa lei, essa famosa lei do psil, que o pancadão pode rolar a madrugada toda, tirando o seu sono de quem vai trabalhar no outro dia, enquanto as minhas vigílias para mim fazer, eu tenho que colocar a porta de vidro na minha igreja. Aleluia. Essas leis é a lei do Senhor, querido. Aqui está dizendo que aquele que se desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Aleluia, é dobrar o joelho para clamar, está cometendo uma grande abominação, porque você quer de Deus, mas não quer dar a Deus. Aleluia, por esse motivo que também no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9, e o verso de número 31, ele diz que, aleluia, que Deus não ouve a pecadores, mas aquele que ele é temente e faz a sua vontade, a esse sim ele ouve. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, querido, se você é contaminado com qualquer dessas abominações, você desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, aleluia, você é um pastor arrogante, é um homem arrogante que seja, se você, aleluia, aceita dentro das suas igrejas, aleluia, salários de pessoas impuras, aleluia, louvado seja Deus, colocando dentro dos cofres que foram consagrados ao Senhor, aleluia, se você anda, aleluia, trajando-se com trajes que não é seu, aleluia, indecorosos, aleluia, provocando a lascívia, aleluia, transmitindo a sensualidade, isto é abominação aos olhos do Senhor. Se você está, aleluia, contaminado com isso, aleluia, louvado seja Deus, há um convite, arrependa-se enquanto é tempo, aleluia, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus ele está voltando, aleluia, para buscar um povo completamente seu, zeloso e de boas obras. Graças a Deus por isso, né? E eu quero, né,
concluir as minhas palavras que você que serve a Deus, mediante de tudo isso que foi tratado, assista esse vídeo não apenas como uma divulgação, mas assista com a alma, com o coração e reflita como está sendo a sua adoração diante da presença de Deus, como você está servindo a Deus, e peça para Deus, isso é um conselho pastoral para a sua vida, peça para Deus Ele te ensinar como servi-lo, e siga esse livro de 66 livros e reflita a cada um deles, porque maravilhosamente é falar dessa palavra quão bom, mas o melhor ainda é você ser praticante dela, viva a palavra, ande na palavra, navegue na palavra, porque você pode ter certeza que aqui está a fonte de vida para você chegar até o dia da vinda do nosso Senhor. Louvado seja Deus. Então, são essas as palavras desse nosso vídeo, do nosso canal Derrubando Raciocínios. Quero de antemão já agradecer aqui o pastor Marcelo por ter, aleluia, louvado seja Deus, aceitado o nosso convite para gravarmos juntos. Já deixo a porta aberta para uma Amém. Próxima vez. Graças a Deus. Sempre que o pastor tiver um tempinho lá, sentir de Deus de vir gravar conosco, você já, eu não vou nem falar convite, já está intimado. Amém. Aleluia, louvado seja Deus, porque o canal Derrubando o Raciocínio, querido, ele não está aqui apenas para as minhas ideologias, porque as minhas ideologias são banais, são fúteis, são inúteis, mas aquilo que a palavra de Deus nos ensina, é isso que nós estamos expondo aqui em nosso canal. Então você que também sente de Deus de gravar conosco, nos manda uma mensagem. Não tem como você vir até aqui onde nós gravamos, eu vou até você, não tem problema. Eu quero manter os meus inscritos juntos comigo. Eu quero agradecer também desde já aos meus irmãos que estão aí nos acompanhando lá no Japão, aleluia, louvado seja Deus, em Portugal, lá no Senegal. Por misericórdia de Deus já alcançamos aí 15 países do mundo, aleluia, louvado seja Deus. Eu repito, não é para a fama, não é para ganhar dinheiro. Eu repito novamente, se você ver aí a descrição dos nossos vídeos, todos eles está escrito lá, sem fins lucrativos, porque aprendi à luz da Bíblia, aleluia, louvado seja Deus, que de graça eu recebo e de graça eu preciso passar. Então, pastor Marcelo, com as considerações finais, e que Deus abençoe no nome de Jesus. Desde já eu quero agradecer a todos pela vida do nosso amado irmão em Cristo, nosso pastor Donizete. Eu quero agradecer desde já pela a oportunidade, de também nós expormos, fazemos exposição da palavra de Deus, e continue orando pela nossa vida, pelo nosso ministério, pela nossa família, E é como o pastor diz, e essas palavras eu me identifico e as pratico, Não exercemos o nosso ministério por fama, não exercemos por glória humana. O que nós queremos é ganhar almas para Cristo e saquear, as regiões malignas, retirar almas de valados, de hospitais, de presídios, pessoas que ainda não conhecem a fé diante da presença de Deus. Desde já eu quero agradecer, continuando por nós, e eu creio que este vídeo será expandido não apenas nos países descritos, mas em todo o mundo. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Então que Deus abençoe a todos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixe o seu like aí, o seu joinha, aleluia, louvado seja Deus. Eu não gostei do vídeo, irmão, não tem problema, dá um dislike, aleluia. Você fazendo isso, você está impulsionando o próprio YouTube a divulgar, aleluia, o nosso trabalho, e assim estaremos alcançando o maior número de pessoas possível. Eu estava observando o meu analítico aí do nosso canal, nós estamos entrando em países por meio, aleluia, dessa mídia social, por meio do YouTube, aleluia, países que infelizmente o evangelho não pode ser exposto, e o Senhor Jesus está nos dando essa graça. Eu não estou indo, mas a minha voz está chegando lá, a nossa voz está chegando lá. Então eu peço a você, visualize, curta, descurta se não gostar, não tem problema, aceitamos crítica, seja ela construtiva ou não, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, louvamos a Deus porque estamos num país onde, aleluia, nós temos a liberdade de expressão, louvado seja Deus. Então eu peço a você, divulgue aí nas suas redes sociais, no comentário aborde um assunto polêmico, e juntos estaremos aprendendo a santa e gloriosa palavra de Deus. Então que Deus abençoe e que o Espírito Santo ele possa abrir mais as nossas mentes para compreendermos mais a santa palavra de Deus.